Olá, gente, mais um bloco de função do primeiro grau. Agora a gente vai começar uma parte super importante, que é a parte de gráficos, ok? Vamos direto para o quadro para entender por que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, ok? Vamos lá. Ok, gente, olha só, gráfico. O exemplo é o seguinte: construa o gráfico de uma função afim de f de RR, cuja lei de formação é dada por y igual a 2x menos 4. Olha só, a nossa função aqui, a notação f de RR está o que? Y igual a 2x menos 4. Para a gente entender isso bem, a gente vai montar uma tabela e determinar alguns valores de x e as suas respectivas imagens. E depois disso a gente vai marcar tudo no gráfico, ok? Olha só. Coloquei alguns valores de x aqui, lembrando que a gente poderia escolher quaisquer valores. Afinal de contas, a função é de R em R, ou seja, qualquer número real pode ser substituído aqui. Ok? Muito bem. Para cada x, existe um y correspondente. E a gente precisa saber encontrar esse y. Só para lembrar, gente, a gente pega o valor de x e substitui na função onde tem x. Olha só, quando x for menos 1, no lugar desse x eu coloquei menos 1, olha, f de menos 1. E aqui também, 2 vezes menos 1, menos 4. Executando as contas, a gente vai ter o quê? 2 vezes menos 1 dá menos 2 menos 4, menos 6. Portanto, quando x é igual a menos 1, y igual a menos 6. Legal? Olha o ponto menos 1, menos 6 aqui. Mais uma vez, quando x é menos 1, y dá menos 6. Acabamos de marcar o ponto encontrado. Muito bem. Olha só, a mesma coisa para o zero. Pego x igual a 0 e jogo aqui na função. Como é que eu vou ficar? F de 0 igual a 2 vezes 0, menos 4. 2 vezes 0 dá 0, menos 4 dá menos 4. Tranquilo? Onde é que está o ponto 0 menos 4, pessoal? Mais uma vez, em cima do eixo y. Quando x é igual a 0, a gente está em cima do eixo y. Portanto, olha o ponto 0 menos 4 aqui. Muito bem. Mais um valor. Quando x é igual a 1, f de 1 igual ao quê? 2 vezes 1 menos 4. 2 vezes 1 dá 2 e 2 menos 4 dá menos 2. Então, o ponto x igual a 1 menos 2. Olha o menos 2 que a gente descobriu aqui. 1 menos 2, onde é que ele está? X igual a 1, y igual a menos 2. Ok? Muito bem, gente. Nós poderíamos repetir todas essas contas para o 2, o 3 e o 4. Mas como eu tenho certeza de que todo mundo já entendeu o esquema de substituição, basta a gente sair colocando valores agora, né? Quando x igual a 2, substituindo aqui, a gente encontra o 0. Olha o ponto 2, 0. Quando x igual a 3, 2 vezes 3, 6, menos 4 dá 2. Portanto, 3, 2. Olha o ponto 3, 2 aqui. E, finalmente, quando x é igual a 4, para completar a nossa tabela, 2 vezes 4, 8, menos 4, 4. Olha o ponto 4, 4. E agora, muita atenção. Todos os pontos encontrados foram indicados no gráfico, ok? Os pares ordenados se transformaram efetivamente em pontos. A ideia agora é a seguinte: esses não são os únicos pontos dessa função, só que eles estão colineares. Se a gente sair encontrando outros e outros e outros pontos, afinal de contas a função é de R em R. Esses pontos serão tantos e tão próximos uns dos outros que terminarão gerando uma reta. Olha, a ideia de reta aqui é obtida justamente pelo fato de que a função é de R em R. E esses pares ordenados, mais uma vez, se transformarão em pontos que serão tantos e tão próximos uns dos outros que terminarão se transformando em uma reta. Só um detalhe. Gente, o conceito de reta é algo que só pode ser usado em função do primeiro grau se ela for definida de R em R. É algo que pode ser considerado errado a gente afirmar: o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta.
Muitas pessoas repetem isso, mas na verdade isso só pode ser dito se a função do primeiro grau for definida de R em R. Aí sim a gente vai ter como gráfico uma reta. Então, muito cuidado com essa afirmação. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta se ela for definida de R em R. Legal? Vamos continuar. Ok, gente, olha só. Existem alguns pontos muito especiais aqui. Esse é o primeiro ponto. É a famosa raiz da função. É a intersecção com o eixo x. E o outro ponto muito importante é justamente esse aqui. Esse aqui é a intersecção com o eixo y. Não existe um nome especial para ele. A gente simplesmente chama de intersecção com y. Legal? Primeira observação. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, caso seja definida de R em R. Isso a gente não pode esquecer. Segunda observação muito importante. A função é crescente. O nosso exemplo nos traz uma função crescente. E isso acontece porque o coeficiente angular, olha o coeficiente angular, o cara que multiplica x, ele é maior que zero. Então vamos guardar isso. Se a função do primeiro grau tiver um coeficiente angular positivo, ou seja, maior que zero, a gente vai ter uma função crescente. Caso esse cara aqui seja negativo, a gente vai ver isso em exemplos futuros. A função será uma função decrescente. Legal? Terceira observação. O gráfico intercepta o eixo y em menos 4. Olha só, gente. Menos 4, que é o coeficiente linear. Esse é um dado importantíssimo. A gente não pode esquecer isto. Olha só. Olhando para a função do primeiro grau, basta a gente enxergar o b, o coeficiente linear. Ele será justamente a intersecção com o eixo y. Não tem como errar. É só olhar para a função, ver o coeficiente linear, que a gente já tem a intersecção com o eixo y. Legal? Muito bem. Olha só. Vamos para mais um exemplo. Na verdade, o mesmo exemplo anterior, só que agora a gente vai construir o gráfico que a gente construiu com uma tabela. Dessa vez a gente vai construir usando os pontos de intersecção, os famosos pontos notáveis, ok? Então faz de conta que a gente não tinha construído aquela tabela, faz de conta também que nós temos apenas a função, aqui o eixo cartesiano, e a gente vai se basear justamente nos pontos de intersecção. Então, mais uma vez, como é que a gente calcula o ponto de intersecção com o eixo x? Isso a gente precisa entender, ok? Só um detalhe. Olha só, lá no capítulo de funções genéricas, ou seja, teoria geral de função, a gente viu que toda vez que o gráfico corta o eixo x, é porque o y vale zero, não é verdade? Então, nos momentos em que o gráfico, qualquer gráfico, gente, não é só a reta, ok? No nosso exemplo, uma reta. Mas no momento em que o gráfico corta o eixo x, é porque y vale zero. Então vamos guardar isso, não vamos esquecer mais. Para que a gente encontre esses pontos de intersecção com o eixo x, a gente pega a função e no lugar do y põe zero. E é isso que nós vamos fazer agora, ok? E a segunda coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte. A intersecção com o eixo y, gente, ocorre no termo independente, coeficiente linear, o b da nossa função. Então a gente olha para a função e já enxerga a nossa função é y igual a 2x menos 4. Eu sei que o gráfico corta o y no menos 4, ok? Isso aqui não tem conta, é direto. Agora, com relação à raiz, mais uma vez, teremos que pegar a função igual a zero, ok? Vamos para o quadro para fazer essas contas? Olha só, gente. Raiz da função. A gente vai pegar a nossa função e fazer y igual a zero. Portanto, 2x menos 4 igual a zero. Esse menos 4 passa para o lado de cá. Teremos 2x igual a 4. O 2 passará dividindo. E aí a gente tem x igual a 2. Olha só a nossa raiz. Legal.
E a intersecção com o eixo y? Veja bem, a intersecção com o eixo y é sempre o termo independente. Só que a gente tem uma conta para fazer. Na prática, a gente não precisa fazer essa conta. Mas é bom que a gente entenda. Olha, em cima do eixo y, o x vale zero. Então é fazer o x igual a zero, gente. 2 vezes zero, olha aqui. Y igual a 2 vezes 0, 0, menos 4, dá menos 4. Olha o ponto de intersecção com o eixo y. Muito bem. Olha só, como a gente já sabe que o gráfico é uma reta e já tem esses dois pontos, dá para concluir que o gráfico vai ser exatamente este aqui. Um jeito muito mais rápido, muito mais eficaz do que a fórmula da tabela, onde a gente também termina encontrando a função, porém de uma forma mais demorada. Legal? Só um detalhe. Gente, eu quero reforçar. A gente tem que entender a enorme diferença entre construir o gráfico por uma tabela e construir o gráfico utilizando os pontos notáveis. E eu quero que vocês entendam que a gente, a partir de agora, vai construir gráficos somente dessa forma que a gente acabou de ver. A gente vai em busca dos pontos notáveis e constrói o gráfico por ser uma forma muito mais rápida. E tempo é muito importante para a gente. Então, olha só, recapitulando. A gente sabe que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Legal? A gente sabe também que o gráfico de uma função do primeiro grau pode ser uma reta crescente ou decrescente, depende do A. Se o A for positivo, coeficiente angular, reta crescente. Como é o exemplo? Pode observar aqui em cima, a gente vê y igual a 2x menos 4, e aí a gente vê que o A é positivo. Legal. Outra coisa importante, a reta intercepta o eixo x em cima de quem? Da raiz. Ou seja, a gente pega a função igual a zero e corta o eixo y sempre no termo independente. No nosso exemplo aí, o menos 4. A partir desses dois pontos, é só traçar a reta e um abraço. Acabou a questão. Legal? Vamos em frente para ver outros exemplos. Olha só, gente. Mais um exemplo. Construa o gráfico de uma função afim f de RR, cuja lei de formação é dada por y igual a menos 3x menos 3. Só um detalhe. Gente, olha só. Olhou para a função e a gente já percebeu que o a é negativo. A gente já tem que guardar na cabeça da gente que essa função vai ser decrescente. Não se esqueça disso. De repente a gente pode errar uma conta aí pelo meio do caminho e encontrar uma função crescente. Se eu por acaso encontrar uma função crescente ao final desse exercício, eu terei com certeza absoluta errado alguma conta. Por quê? Porque se o a é negativo, o cara que multiplica o x vale quanto? Dá uma olhadinha aí em cima, ó. O a vale menos 3, não é isso? Então, se esse cara é negativo, a função vai ser decrescente. Não se esqueça disso. Pois bem, vamos fazer as contas. Olha só, gente. Menos 3x menos 3. Temos aqui o nosso eixo cartesiano. De cara, a gente calcula a raiz. Pega a função, iguala a 0. Menos 3x menos 3 igual a 0. O menos 3 passa para o outro lado. Aí a gente vai ter menos 3x igual a 3, passa o menos 3 dividindo, x igual a menos 1. Ou seja, eu sei que o gráfico passa por aqui. Essa é a famosíssima raiz. A intersecção com o eixo y, se a gente quiser fazer x igual a 0 e executar as contas, tranquilo. Mas, na verdade, a gente já sabe que corta o eixo y no termo independente, olha só, menos 3. Então, o gráfico passa por aqui. Muito bem, a partir desses dois pontos e sabendo que o gráfico é uma reta, a gente já pode traçar a reta. Olha só a função, gente. De fato, a função dessa vez ficou decrescente. A gente já sabia disso, porque afinal de contas o a é negativo. Legal? Gente, tivemos os primeiros contatos com gráficos de função do primeiro grau. Assunto importantíssimo dentro de função do primeiro grau. A gente aprendeu a construir o gráfico de uma forma bem eficaz, ou seja, calculando a raiz, calculando a intersecção com o eixo y e traçando a reta. E lembrando, algo que gera uma segurança para a gente é o seguinte, o valor de a. Se a for positivo, função
crescente. Se A for negativo, função decrescente. Isso a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Falou? No próximo bloco a gente tem mais alguns exemplos de construção de gráficos e depois a gente dá continuidade à teoria de função do primeiro grau. Falou? Tchau, tchau.